que é ser cristão? É esse o tema do vídeo desta oportunidade. Será que ser cristão é eu participar de uma organização religiosa ou passar a ouvir músicas gospel ou músicas evangélicas? Será que ser cristão é eu simplesmente frequentar alguns cultos ou ter uma carteirinha de membro de uma igreja? Ou até mesmo fazer parte de um grupo de música gospel, ou mais, ter um cargo na igreja? Será que só isso já me diz que eu sou de fato um cristão? Ou poderíamos até mesmo dizer que aquelas pessoas que não têm vícios, por exemplo, com cigarro, com bebidas alcoólicas ou outros vícios mais, será que essas pessoas também são consideradas pessoas cristãs? É esse o tema desse vídeo que nós vamos falar. E eu quero pedir para você, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. O que é um cristão verdadeiro? O que é ser cristão? Existem algumas evidências verdadeiras que comprovam que uma pessoa é cristã ou religioso. Há uma grande diferença aqui entre ser religioso e ser cristão. E é isso que nós vamos falar nesta oportunidade. Segundo uma pesquisa feita no Brasil, mais de 70% da população se diz ser cristã. Se de fato esse número fosse verdadeiro, nós não seríamos o país campeão em divórcios. Se de fato esses números fossem verdadeiros, no nosso país não existia tantas pessoas viciadas em drogas lícitas e drogas ilícitas. Se esses números fossem verdadeiros, nosso país não teria batido recorde de suicídio ou até mesmo de assassinato, porque ser cristão é levar em si as marcas de Cristo. No grego, a palavra cristão significa pequeno Cristo ou até mesmo discípulo. Então, quando alguém diz que é cristão, esta pessoa ela é automaticamente discípulo de Jesus. E o que é o discípulo? O discípulo faz exatamente como o seu Senhor ou seu mestre o ensinou. Se ele foge do padrão Cristo, porque Cristo é o padrão, ele não pode ser considerado uma pessoa cristã. E o verdadeiro cristão, ele tem duas marcas essenciais ou fundamentais. Não tem como alguém dizer assim que é um cristão se ele não carrega essas duas marcas ou essas duas evidências. E quais são elas? Primeiro o amor e depois o perdão. Um verdadeiro cristão, ele sabe que o apóstolo João diz assim, que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Jesus mesmo disse, quando perguntaram para ele sobre a lei, ele diz, 2 mandamentos vos dou, amar a Deus e amar o próximo. Então o cristianismo, ou ser seguidor de Cristo, simboliza amar a Deus e amar o próximo. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu tenho contendas com meu irmão, eu sou mentiroso, como diz o apóstolo João. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor dele está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conheçamos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como eu disse, Cristo é o padrão. Então, para você identificar alguém que é cristão, ele tem que seguir o padrão de Cristo. E alguém só pode ser cristão. Nós só podemos considerar alguém cristão aquela pessoa que teve uma experiência particular com Cristo, uma experiência particular com Deus. É a partir dessa experiência ou desta revelação de quem é Deus que esta pessoa se torna seguidor de Cristo. Ou seja, se uma pessoa ela teve uma experiência somente com a igreja, com a denominação, ou com a placa, ou com a seita, ele vai ser um fanático por aquela seita ou por aquela placa. Mas quando alguém tem uma experiência com Cristo, ele carrega as marcas de Cristo. É por isso que Jesus combateu o religioso. Porque o religioso, ele serve a Deus em uma congregação, em uma igreja, mas ele nunca conheceu a Deus. Você lembra que Jesus sempre debateu com os fariseus? Quem eram os fariseus? Simbolizando hoje os religiosos, aqueles que dizem que todo mundo vai para o inferno, só eles vão para o céu. É aqueles que dizem, não, a minha igreja salva, aquela igreja ali não presta. Esses são religiosos. Jesus combateu eles. Por quê? Porque eles estavam dentro da igreja, mas eles não conheciam Deus. Eles tiveram experiência com a placa. São aquelas pessoas que vão para a igreja e dizem assim, eu vou ficar nesta igreja aqui porque tem uma banda boa. Eu vou ficar aqui na igreja porque os irmãos são gente boa. Eu vou ficar aqui nesta igreja porque tem um círculo de oração bom. Essas pessoas estão na igreja por causa de alguém, não por causa de Cristo. Quando você tem uma experiência com Cristo, aí sim você consegue andar, você consegue amar, você consegue perdoar, porque a tua referência não é o homem, a tua referência é Cristo, e Cristo amou, e assim, não somente falou sobre amor, mas amou, não somente falou sobre perdão, mas perdoou. Então quem está em Cristo, como diz o apóstolo João, também deve andar como ele andou.
E o que é mais interessante é que o apóstolo Paulo, seguindo o mesmo ensino de Cristo, ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ser cristão é imitar a Cristo, é imitar as obras de Cristo, é imitar o que Cristo fez. Ele amou a igreja de uma forma que ele se entregou por ela. E o mesmo apóstolo Paulo diz que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Só que eu só posso dar a vida por alguém se eu amo esta pessoa. Nós não amamos as pessoas porque elas são gente boa, porque elas fazem coisas que nos agradam. Se eu verdadeiramente sou cristão, eu tenho que amar tanto o meu amigo como também o meu inimigo. Porque agora, diz o apóstolo Paulo, que nós temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Você olha para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para o teu ex-marido, para a tua ex-mulher, você olha para ele através de Jesus. Então você não pode carregar ódio ou mágoa dele, porque agora tem um intermediário. Jesus está no meio. É por isso que o Senhor ensinou sobre o perdão. O perdão, nós não damos a alguém que merece. Nós não merecemos perdão, mas nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Então o amor e o perdão precisam andar juntos na vida de alguém que diz que eu sou cristão. Esses dois sentimentos, amor e perdão, têm que estar ligados. Eu não posso dizer, eu amo Deus, mas eu jamais vou perdoar fulano de tal. Então você não é cristão. Porque Jesus, quando estava na cruz, o que ele disse? Sendo, depois que foi açoitado, foi pendurado lá, pregaram os seus pés, pregaram suas mãos, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, bateram nele. O que ele diz depois de tudo isso? Ele tinha toda a autonomia de amaldiçoar aquele povo. Mas o que ele diz? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus perdoa aquele povo, automaticamente ele estava perdoando nós também. Nós não merecíamos perdão, fomos perdoados por ele. Então como que, se eu conheço a Cristo, eu digo que eu não vou perdoar? Então eu não tive uma experiência com Cristo. Eu tive uma experiência com a religião. Ser cristão é uma questão de escolha. Quando você recebe a Cristo, agora as marcas de Cristo serão evidências em nossas vidas. Nós não podemos dizer que somos cristãos se eu não carrego a minha cruz. Ele mesmo diz, quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? A cruz aqui pode simbolizar também o perdão. Porque nós só perdoamos porque nós estamos carregando a nossa cruz. E a cruz nunca foi sinal de vitória ou de triunfo para alguém. A cruz foi sinal de sofrimento. Mas qual é o tipo de sofrimento? Quando você perdoa, você libera alguém daquele mal que fez para você. Mas o mais beneficiado é você, porque você está mostrando para aquela pessoa que Jesus mora no teu coração. Perdoar não é fácil. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. E por causa que o perdão não é fácil, existem muitas pessoas que não perdoam e dizem assim, Senhor, não vou perdoar, não perdoa o fulano, não perdoa o ciclano, não vou perdoar ele, porque eu tenho direito. Só que aí se esquecem que a oração do Pai Nosso, ela diz assim, Pai, perdoa os nossos pecados, ou perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Você vê como que é a questão de seguir a Cristo? Perdoar não é fácil, mas é uma questão de decisão. Eu agora tenho Cristo, eu preciso carregar em mim as marcas de Cristo, que é o amor, que é os maiores, o amor e o perdão. Ah, eu não perdoo, então infelizmente você não teve uma experiência com Cristo. Jesus sempre combateu a hipocrisia. O que é hipocrisia? É você falar que conhece Deus e não amar. Falar que conhece Deus e não perdoar. Olha o que ele diz em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda a imundícia. São pessoas que aparentemente mostram conhecer Deus, mas não conhecem. Por que eles não conhecem? Porque eles não amam e eles não perdoam. O religioso não perdoa ninguém. O religioso diz assim, todo mundo vai para o inferno. Não, eu sou santo, você não é santo. Eu sou perfeito, você é pecador. Esse é o religioso. Agora, aquele que tem um encontro com Cristo, quanto mais ele se envolve com Cristo, mais ele se torna dependente e mais ele se humilha, porque ele conhece quem é o seu mestre. Paulo diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o querer ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Então os seus seguidores têm que fazer exatamente da mesma maneira. Então, diante disso, eu quero perguntar para você, você é um cristão ou você é um religioso?
O religioso prega a sua placa, prega a sua denominação. O cristão prega o evangelho de Cristo, amor, perdão e outras coisas mais. Quando você tem um encontro com Cristo, você aprende e você consegue aprender o que Paulo diz. Assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ah, você era ignorante com as pessoas, agora você é de Cristo. Agora você ama as pessoas. Você era daqueles que dizia, eu não perdoo fulano. Agora você tem Cristo. Agora você perdoa. Não é porque eles merecem, não é porque você é bom, não. É porque você também foi perdoado por Cristo. Quando Jesus fala que nós precisamos negar a nós mesmos, Ele está dizendo que nós precisamos negar nossas ambições, nossas vaidades, o nosso eu, o nosso orgulho, tudo nós devemos abandonar. Então quem tem uma experiência real com Cristo, ele é transformado. E quem é que faz essa transformação? O Espírito Santo. Quando você de fato tem uma experiência com Deus, já é um trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo já começa a morar dentro de você e automaticamente ele vai transformando o teu jeito de agir, o teu jeito de falar, o teu jeito de ser. As pessoas vão olhar para você e dizer, olha, o que aconteceu? Você mudou. O que é isso? A presença do Espírito Santo muda de fato o homem, mas para que haja mudança, essa pessoa tem que abrir mão, ela tem que tomar uma decisão, Senhor, a partir de hoje eu me entrego ao Senhor. Existem pessoas que estão no Evangelho, mas nunca entregaram sua vida de fato a Deus, então não tem como haver mudança. É por isso que você vê os escândalos hoje, pessoas dentro da igreja, mas no adultério, pessoas dentro da igreja, mas na prostituição, pessoas dentro da igreja, mas são mentirosos, pessoas dentro da igreja, mas com vícios. É porque de fato nunca entregaram a sua vida a Cristo, nunca conheceram quem é Cristo, porque só há mudança se eu conhecer quem verdadeiramente é Cristo. Olha o que Paulo diz em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para alguém ser salvo, esta pessoa tem que crer em Jesus, mas também confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Então a salvação não depende da placa da igreja, da denominação. É claro que servir a Deus em uma igreja é consequência de uma experiência que nós tivemos com Cristo. Por isso, se você é verdadeiro cristão, você carrega em você as marcas de Cristo. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a cada um. Compartilhe esse vídeo com teus amigos e que o nome do Senhor seja glorificado.